Sim, e passar agora a ouvir o professor Dr. Celso Marão de Oliveira, que nos vai falar sobre a participação em inquéritos públicos, concretamente, partilhando connosco o caso do Ministério Público Estadual de São Carlos. E devo dizer, a título de apresentação, que foi este caso, o caso da atuação do Ministério Público em São Carlos e da forma como se articula com os poderes públicos e com a academia, que motivou este nosso evento aqui e a futura colaboração entre a Faculdade de Direito através do Instituto Jurídico e a UFSCar através do SEDA. É que para nós é algo de extremamente inovador e muito promissor pensar que esse ator judicial que é o Ministério Público pode envolver-se em atuações de promoção da participação em audiências públicas. Portanto, para nós isso foi um novo mundo que se abriu e, portanto, gostaríamos de dar a palavra e de ouvir mais sobre essa experiência e esse novo mundo que temos podido acompanhar um pouco à distância, como forma de inspirar, quem sabe, futuras evoluções do direito em Portugal. Tem, portanto, a palavra o Dr. Celso Marão de Oliveira. Muito obrigado, então. Obrigado a todos que estão participando desse evento. Muito obrigado, professora Alexandra, por viabilizar a possibilidade de nós, então, fomentarmos as discussões. Realmente, esse evento é fruto, realmente, de alguns trabalhos que nós temos desenvolvido em parceria com pesquisadores do IJ, especialmente a professora Alexandra e a professora Dulce, que têm sido, então, parceiras em alguns projetos, né? E eu trago para vocês, então, aqui uma experiência inovadora, promovida, então, por um ente que normalmente não é tido como, pelo menos aqui em Portugal, como sendo um agente facilitador da participação ambiental. No Brasil, né, eu acho que talvez um pouco mais, como nós veremos os dados, e em um percurso de pesquisa em torno de 10 anos que nós temos, então, acompanhado os trabalhos do Ministério Público no meu município, que é, então, São Carlos, no interior de São Paulo, onde está, então, onde está localizado o meu departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos. Então, eu acho que fazer uma contextualização, talvez, né, como que chegamos, então, aqui, né, pelo menos a essa apresentação, que é quase que um percurso desses 10 anos, ou pelo menos um sobrevoo sobre os últimos 10 anos de pesquisa, com um olhar voltado, então, para o Ministério Público lá do Brasil. Nós sabemos que a participação efetiva dos cidadãos na discussão dos assuntos ambientais já não ocorre muito, pelo menos esse é um dado que nós temos lá do Brasil. Não há um envolvimento tão grande da população nesses assuntos e menor ainda a participação, o envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão. Então, ontem, quando a professora doutora Elizabeth Figueiredo apresentou, então, uma metodologia em que propõe um nível altíssimo de empoderamento do cidadão, ou de aproximação, ou de envolvimento, né, de integração, de uma relação mais direta dos cidadãos com o poder público, com o primeiro setor, eu já, por si só, já achei uma experiência mais do que inovadora, né, porque realmente a gente não vê isso, pelo menos no caso lá no Brasil. Né. Nós temos, então, desenvolvido pesquisas nesse sentido, com esse propósito de, além de identificar situações de não participação, de estabelecermos ou de investigarmos a possibilidade de implementar ou facilitar uma participação cada vez maior, né, das pessoas dentro, então, né, de um dos eixos
da democracia ambiental, que é o da participação, do envolvimento da população nos assuntos locais. E São Carlos é o melhor laboratório que nós, então, encontramos, né, porque temos muita abertura por parte, né, pelo menos no caso do Ministério Público, para que, então, as pesquisas pudessem se desenvolver, como estão sendo desenvolvidas, né, e numa fase um pouco anterior à que nós nos encontramos agora dentro do SEDA, em que nós estávamos fazendo um pouco do que a professora Elizabeth Figueiredo comentou ontem, levantamento da literatura para a busca, então, de experiências inovadoras para a construção de uma metodologia participativa. Passamos uns 2 ou 3 anos envidando esforços nesse sentido. Nós identificamos que, para que seja possível um nível intermediário até alto de participação popular, é absolutamente necessário ter um agente facilitador, o que a literatura chama de agente facilitador. E passamos um bom tempo considerando a possibilidade de alguns agentes facilitadores para a metodologia que nós havíamos construído naquele momento, que está agora em modificação. Enfrentamos alguns desafios nessa escolha de um agente facilitador, porque precisávamos encontrar um agente facilitador que, além de implementar um instrumento participativo, de atuar diretamente e promover um instrumento ou os instrumentos participativos, precisava também ser a ponte com o poder público, para que o poder público se sensibilizasse, para que acolhesse, para que, então, recepcionasse as demandas, os anseios da população por meio dos instrumentos participativos. E aí chegamos no Ministério Público. O Ministério Público no Brasil ele desempenha um importante papel que nós costumamos chamá-lo de advogado dos cidadãos, né? Advogado, então, da população, advogado da sociedade. E ele tem desenvolvido realmente um importante papel na sociedade em relação a essa questão, especialmente nas questões ambientais. E aí entramos num outro capítulo, que é de aproximação do Ministério Público. Nós já tínhamos dados do Ministério Público, que sabíamos que ele já tinha implementado alguns instrumentos participativos, como eu já vou demonstrar aqui em dados. E aí fomos, né, conversar com o Ministério Público. No caso do Brasil, nós temos o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Ambos foram receptivos, mas nós, então, optamos por nos aproximar um pouco mais do Ministério Público Estadual, né, de um promotor de justiça, em particular, que realmente foi mais receptivo a essa parceria. E aí, antes que eu me esqueça, já que estamos falando sempre de ODS, eu acho que essa tramitação, essa pesquisa, nesse momento, está mais enquadrada no 17, né, para eu também cumprir a minha missão aqui de apontar o ODS, né, de parcerias, né? Mas eu diria mais, parcerias entre os setores da sociedade, né, entre os 3 setores da sociedade. E houve uma recepção, né, por parte desse promotor de justiça, e iniciamos, então, uma trajetória nessa atual fase do Centro de Estudos em Democracia Ambiental, na busca, no anseio de realmente envolver cada vez mais a população, e não só promover para que discuta o assunto, mas que, então, decida ou sugira a solução que esperada um determinado problema ambiental. Consequentemente, que resolva ou que contribua de alguma forma com a política pública ambiental em discussão. E aí, tomo a liberdade, então, de agora, feitas essas introduções, de passar por alguns slides que têm alguns dados, e aí, na medida, eu vou comentando com vocês sobre esse importante papel desempenhado pelo Ministério Público de São Carlos em relação aos instrumentos participativos em minha cidade,
que, a meu ver, é um exemplo de agente facilitador, é um bom agente facilitador, quem sabe, para esse momento, melhor agente facilitador para que as políticas públicas ambientais elas sejam realmente participativas. Partindo, então, de praticamente duas hipóteses, né, de pesquisa, que o Ministério Público, como entidade promotora de instrumentos participativos e viabilizador da democracia participativa, e que é possível alcançar níveis elevados de participação popular nos instrumentos participativos promovidos pelo Ministério Público, e com o apoio, que esse é o momento do SEDA, ou das pesquisas do SEDA, ou de algumas pesquisas do SEDA, que já vou comentar com vocês, o chamado Fórum de Cidadãos Participantes, em que temos a grata presença de um membro do Fórum de Cidadãos Participantes, que é, então, o Salvador. Seja muito bem-vindo a esse evento. Está aqui presencialmente, mas, com certeza, muitos outros integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes estão participando, então, à distância, né? Dizer também que, recentemente, nós publicamos os resultados parciais dessa pesquisa na revista de Direito Ambiental. Então, quero agradecer imensamente os coautores desse trabalho, a doutora Alexandra Aragão, a doutora Dulce Lopes, a doutora Carolina de Albuquerque, que falou ontem, o doutor Marcel Brito, que também falou ontem, né? Mas aqui eu trago alguns dados dessa publicação, que depois até posso deixar, e já tem aqui, né, a indicação, mas já atualizados, né? O papel do Ministério Público, só fazer uma contextualização jurídica, já que estamos numa casa jurídica, né? Para a nossa Constituição Federal, né, lá do Brasil, o Ministério Público é protetor do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difundos e coletivos, incumbindo a tarefa de defender a ordem jurídica, atenção para essa parte, então, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, né, consoante o artigo 129 da nossa Constituição. Então, assim, ele tem legitimidade para realmente, ele pode ser, legalmente, ele pode ser mesmo o melhor agente facilitador, um dos agentes facilitadores, também não podemos limitar a somente um agente facilitador, né, de instrumentos participativos. E aí os dados que eu vou apresentar para vocês são, assim, dados de fonte primária e dados de fonte secundária. Nós, então, no decorrer desses últimos 10 anos, né, nós aplicamos questionários, nós desenvolvemos pesquisas, outras pesquisas mais indiretamente ligadas a esse assunto, né? Todos os resultados estão em nosso site, seda.fiscar.br, que nós temos, por política, divulgar gratuitamente todos em forma de e-books ou de artigos, né? Temos esse anseio de realmente fazer chegar o conhecimento a um número maior de pessoas, né? Então, aplicamos questionários aos promotores de justiça e procuradores da República, então, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Acompanhamos audiências públicas, reuniões, debates no decorrer desses últimos 10 anos, né? Nós já vamos ver. Temos dados agora recentes do chamado Fórum de Cidadãos Participantes, que a gente carinhosamente chama de FCP, né? E que a gente espera que seja realmente um movimento de sucesso e que seja replicado realmente em outras cidades, no Brasil e fora do Brasil. E dados secundários, porque nessa interação com o Ministério Público, o Ministério Público tem, então, disparado questionários para a população, quase que sempre com o nosso apoio, em alguns momentos não, né? E a própria existência, ou a constituição, a criação recente do FCP, né? Então,
que eu trago para vocês nesse momento é será que o Ministério Público ele implementa instrumentos participativos, ele quer implementar instrumentos participativos, ele pode implementar instrumentos participativos? Ele pode pela Constituição, mas ele quer fazer isso, né? E ele faz isso. E onde é que reside o problema, ou onde que residem os problemas para a não implementação de mais instrumentos? Tem outros dados em outras publicações, mas aqui nós disparamos um questionário para todos os integrantes do Ministério Público no Estado de São Paulo, o estadual e o federal, e fazendo algumas perguntas, e tivemos, então, como resposta que o Ministério Público, em geral, então, regularmente tem interesse em envolver a população local nos procedimentos ambientais de sua atribuição. Que no exercício de suas atribuições ambientais, né, há pouca frequência, né, desse envolvimento da população local. Quais instrumentos participativos são mais adequados de serem utilizados pelo Ministério Público? Nós vemos aqui uma certa simetria, né, entre 3 instrumentos participativos, né, em reunião, consulta pública e audiência pública. Nós vamos verificar que esses dados foram convalidados depois, quando nós começamos a observar, a promover e observar alguns instrumentos participativos, que realmente esses instrumentos participativos são os mais utilizados. Então, isso fez com que o SEDA mudasse, inclusive, um pouco o direcionamento da sua pesquisa, que estava numa crescente para aplicar o método participativo que nós havíamos construído, simplesmente aplicar de modo ideal, né, junto com o Ministério Público, que já havíamos, inclusive, firmado uma parceria nesse sentido. E aí vimos que um dos instrumentos participativos, que é o da audiência pública, que a gente já vai verificar aqui, necessita de aprimoramento. Então, estamos exatamente nesse momento de uma bifurcação, talvez, mas não sei se estão mesmo em paralelo, né? Ou uma atuação conjunta, talvez seja mais adequado aqui, que é de aplicar o instrumento de um modo um pouco mais ideal, a metodologia, nossa metodologia de um modo um pouco mais ideal, que eu não vou trazer dados aqui, porque diante do pouco tempo, e aí eu os convido para São Luís em novembro, para que a gente então continue a nossa conversa em São Luís do Maranhão em novembro, né? Um trabalho, porque isso felizmente foi identificado, inclusive, pelo promotor de justiça, que logo quando a gente começou a se movimentar, foi a campo para aplicar instrumentos participativos, o próprio Ministério Público disse, atenção, esse é um ponto importante para a gente, então, considerar e replicar, que é totalmente diferente do que tem ocorrido nas audiências públicas tradicionais. Então, por si só, né, também já é bem interessante isso, né? E depois, em qual momento dos procedimentos considera ser possível o uso de instrumentos participativos, né? Então, dentro do próprio inquérito civil, que é onde o Ministério Público tem mais poder, ou envolvimento, domínio, né? Uma vez que ele preside o inquérito civil, né? Mas não só, podendo extrapolar um pouco. Considera a tomada de decisão com uso de metodologia participativa no curso de um procedimento ambiental ministerial? Então, o que esse instrumento participativo pode proporcionar, né? Então, o Ministério Público, naquele momento, considerou que pode, né, promover possíveis mudanças em políticas públicas ambientais, né? Pode contribuir, inclusive, com o trabalho do Ministério Público, que isso é algo que nós temos considerado, alguns resultados demonstram isso, que é a necessidade de apresentar para o Ministério Público ferramentas, possibilidades fáceis, simples, para que ele, então, se envolva cada vez mais, não só esse promotor, ou somente em São Carlos, ou somente o estadual, mas que o Ministério Público, em geral, em São Paulo, no Brasil, para que realmente possa incentivar cada vez mais, promover cada vez mais a participação. Então, ele tem que estar ali dentro, né? Ele tem que entender que isso é possível.
Abro um parênteses aqui, olhando para o cronômetro, porque assim, temos pouco tempo, algo que a gente identificou nesses dois atores, desses dois públicos, vamos chamar assim, qual é o fator, possivelmente, de motivação para a população participar? E qual é o fator de motivação para o Ministério Público se envolver mais? Já que ele pode, ele faz, ele quer, ele acha que é possível. É o resultado. Então, todos esperam resultado, todos anseiam por resultado. A população, a gente tem visto, e nós passamos questionário em relação a isso também, reclama muito porque não acredita que estar lá, usar o seu tempo para se reunir, discutir, decidir alguma coisa, que aquilo vai ter um resultado. Em relação ao Ministério Público, então, o que nós esperamos? Né? Que esse envolvimento da população possa trazer resultados práticos para o Ministério Público, não gosto de utilizar esse termo, acho que vou utilizar, empoderar um pouco mais, né? Não sei se isso é possível em relação ao Ministério Público no Brasil, porque exerce realmente um poder, né, muito, muito importante na nossa sociedade, para que ele tenha, então, um poder de convencimento de uma parte envolvida no inquérito civil, para que firme um termo de ajustamento de conduta, para que diga, olha, a população está junto comigo, ela foi ouvida, ela se reuniu, ela decidiu, ela quer essa solução, possivelmente isso pode realmente contribuir no acordo, e judicialmente nós vamos verificar que já alcançamos um resultado nesse sentido num processo judicial. Né? Então, essa questão do resultado é algo que nós temos considerado muito dentro do CEDA, que é para a gente alcançar realmente os resultados. Né? É lógico que tem outras respostas aqui, no aumento de representação e o Poder Judiciário, no caso de ajuizamento, como inclusive a gente já vou apresentar aqui. E aí, nesse percurso de 10 anos, o que nós identificamos de atuação do Ministério Público? Né? Esses primeiros dados nós encontramos todos naquele artigo que foi recentemente publicado pela Revista de Direito Ambiental. Né? O primeiro caso que nos chamou muita atenção em São Carlos foi, inclusive até de um outro promotor de justiça, mas também ambiental, né? Em que ele brecou a discussão de uma política pública, que era um plano diretor, porque considerou que não estava havendo uma participação tão efetiva. E aí promoveu, né, sugeriu uma mudança, nós temos que respeitar os poderes, logicamente, né, sugeriu uma mudança para o Executivo Municipal para que conduzisse a discussão dessa política pública de um modo mais participativo. E, por isso, ocorreram, então, 33 reuniões, que é um instrumento participativo interessante, que a gente até viu ali, que ele aposta muito, né? E 5 audiências públicas, né? Que, por si só numa análise quantitativa, já é merecedor, realmente, de destaque. Né? Então, audiências públicas e quais foram os instrumentos utilizados nesse momento, né, em uns 2 ou 3 anos de trabalho do Ministério Público, né, quando nós consideramos o período todo de discussão dessa política pública. Ocorreu onde? No curso de um inquérito civil, né, e como resultados nós tivemos então uma elevação do nível de participação popular, que nós acompanhamos de perto, nós tínhamos 2 projetos FAPESP naquele momento, financiados pela FAPESP, e fomos acompanhando e medindo o grau de participação popular, e inicialmente começou num nível baixo, né, naquela escala Arnstein de não participativo, de manipulação de informação, foi subindo para consulta e chegou até o momento de computação, então ficou intermediário, né, em níveis aceitáveis, podemos chamar assim, ou que a literatura às vezes chama de pseudo-participação, mas, enfim, para o Brasil, talvez níveis aceitáveis ou até mais do que aceitáveis, né? E caminhando, quem sabe, para o terceiro e último nível elevado de um copoder, né? de um poder cidadão, caminhando, tendo tendências, pelo menos. Isso só ocorreu pela atuação do Ministério Público estadual. Então, nós temos diversas publicações, se vocês quiserem mais resultados, no nosso site, então, seda.fiscal.br, tem todos os dados em relação a esse momento importante.
Um outro momento importante foi relativamente recente, que ocorreu, então, em 2021, em que o Ministério Público, em relação a um problema grave no meu município, que é de ruído ferroviário, né, principalmente pelo acionamento de usina à noite, né, em que causa uma série de problemas, né, problemas ambientais, né, o Ministério Público, então, disparou um questionário, fez uma consulta, promoveu uma consulta pública em relação a esse assunto. Então, implementou mais um instrumento participativo, em que, em 2 municípios, já que dentro da sua competência, né, e chegou a resultado, e depois, então, o instrumento participativo de consulta, tivemos mais de 1.000 respondentes, né, com dados riquíssimos realmente, né, para identificar, inclusive, onde é que residia o problema, isso em um grau maior ou menor, né? Os dados dessa consulta foram, então, utilizados, inclusive, em pesquisas do SEDA e uma pesquisa em particular de mestrado, né? Essa dissertação de mestrado, um pouco mais aprofundada, né? Ela foi, então, acessada pelo Ministério Público no curso de um processo judicial, porque de judicialização, existe um processo judicial em relação a esse determinado problema, e esses dados que foram, então, analisados e discutidos, especialmente por uma mestranda e também por nós e algumas outras publicações, foram, então, levados ao tomador de decisão, no caso do processo judicial, em juízo, e a decisão houve uma consideração, houve um acolhimento realmente desses dados, e a decisão foi favorável, foi uma decisão recente, uma decisão judicial recente, favorável, pró-ambiente, baseado, então, em dados científicos, com essa parceria direta com o Ministério Público, né? Seguindo, né, tentar acelerar um pouco, peço desculpa, então, por ter atrasado um pouco, eu tenho alguns slides aqui, mas vou tentar correr. Chegamos ao momento do Fórum de Cidadãos Participantes, né? O Fórum de Cidadãos Participantes é uma construção recente, né, que ocorreu, então, no ano passado, em que nós, fruto daquelas nossas pesquisas, né, a respeito ou naquele momento da construção de uma metodologia que a gente ainda não conseguiu aplicar de um modo ideal, né, mas já temos uma parceria para que isso ocorra em relação a recursos hídricos e alguns outros assuntos, né, nós, então, chegamos a uma construção inicial que agora está em modificação, né, uma parceria do SEDA com o Ministério Público. A gente fez uma convocação para todos os cidadãos de São Carlos para que viessem participar de um fórum de cidadãos participantes, né? Nós gostaríamos de alcançar, né, alguns outros objetivos, que é de propor uma escolha aleatória estratificada por cota e ponderação, ainda não foi possível, algo assim, para elevar cada vez mais, né, essa participação, tem alguns outros objetivos, mas, enfim, nós temos atualmente em torno de 80 integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes, né? E esse Fórum de Cidadãos Participantes, a gente já vai verificar, a gente sempre tenta envolver os integrantes do fórum nesses momentos participativos, nesses instrumentos participativos. Não só nos instrumentos participativos, mas também em momentos próprios, momentos específicos de encontro, de reunião, de debate, como já ocorreu uma vez, dos integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes, né? E o importante é que o Ministério Público, a gente entende que esse fórum ele é da sociedade, ele é do Ministério Público, o Ministério Público ele incentiva esse fórum de cidadãos participantes, e tanto que as reuniões normalmente ocorrem no prédio, inclusive do próprio Ministério Público, né, com a participação quase que sempre do promotor de justiça. E aí o que nós combinamos com o Ministério Público, né?
combinamos de promover rodadas de instrumentos participativos, especialmente de audiências públicas. Lembrando que a audiência pública é o instrumento participativo mais, né, desejado, mais utilizado pelo Ministério Público, é o mais presente, na verdade, né, no Brasil, né? E aí começamos a promover rodadas de audiência pública. Nesse caminho, surgiu um outro agente facilitador. Nós ficamos muito felizes porque tivemos o apoio da diretoria de ensino do nosso município para que, então, interagisse conosco, né, especialmente com o Ministério Público. Na verdade, foi o Ministério Público quem convidou inicialmente, depois nos comunicou, nos consultou, a gente conversou a respeito e nós vimos muito bem que a diretoria de ensino, as escolas, os pais, os alunos e os professores deviam realmente estar integrados conosco nesses instrumentos participativos, né, para que, então, tivéssemos uma continuidade, né, não só para esse momento como um experimento, mas que realmente tivesse uma continuidade, para que promovêssemos uma cultura da participação, ou, quem sabe, uma cultura da participação. E aí começamos a organizar esses instrumentos participativos com a diretoria de ensino, o Ministério Público, em escolas públicas, né? Em escolas públicas, então, nós temos um planejamento de pulverizar, né, para tentar chegar ao maior número de pessoas. Já realizamos 2 audiências públicas em 2 lados, 2 cantos, 2 extremos da cidade. Vamos tentar chegar em outros locais também, né? E aí foi nessa primeira audiência pública que nós já identificamos que o próprio instrumento audiência pública precisa ser modificado ou revisitado, né, ou reconsiderado. Como que normalmente as audiências públicas ocorrem no Brasil? Ocorrem de cima para baixo, ocorre com o poder público. Primeiro, escolhendo o assunto, trazendo para o momento da audiência pública técnicos que sentam à frente ou, né, à mesa para quase que simplesmente informar a população, então um nível muito baixo de participação, e as pessoas não se sentem tão atraídas por participar desse momento, porque eles talvez seja um assunto que nem seja de interesse, porque a gente passou, inclusive, um questionário nesse momento, assim, o que você acha que deve, então, melhorar na audiência pública? Tivemos lá, olha, o dia deve melhorar, o horário deve melhorar, as pessoas que estão aqui, a gente tem que ter, então, o poder público aqui presente. A gente não quer só ouvir, a gente quer ser ouvido. Esse é o ponto principal, que foi, então, destacado, inclusive, pelo Ministério Público e agora tem sido mais trabalhado por nós, né? E nós já modificamos no momento da segunda audiência pública, né? Ou modificamos, pelo menos o que imaginávamos que ia acontecer, e, quem sabe, até modificamos a própria primeira, porque nós sentimos que a população queria ser ouvida. Essa primeira audiência pública ocorreu numa escola, teve uma participação significativa, com 66 pessoas oficialmente assinando, mas visivelmente tínhamos mais de 100 pessoas ali participando dessa audiência pública, e foi uma audiência pública que nós, então, já começamos a modelar as audiências públicas, ou a sugestão como que deve ser o melhoramento das audiências públicas. Elas devem ser rápidas, elas devem ser, para nós, né, elas devem ser de baixo para cima, elas devem ser audiências públicas que os cidadãos conduzam a audiência pública. O poder público, se ele marcar, normalmente é o que acontece, né, que não há um engajamento tão grande ainda da população dizer assim, eu quero uma audiência pública, vou organizar uma audiência pública, ainda está partindo de cima para baixo, mas que nesse momento da audiência pública, 1 hora, 1 hora e meia, que a população fale. Nós até tivemos que modificar um pouco, porque nós estávamos acreditando que a população devia ser informada. Nós envidamos esforços para construir vídeos, para tirar fotos, convidamos uma técnica para que estivesse ali para falar, e na hora da audiência pública a gente notou que a população não queria aquilo.
desde o início, começou, então, do modo que a gente, então, está acreditando que seja o ideal, talvez, para a audiência pública. A população já sabia o que estava acontecendo, onde que estava acontecendo e o que devia ser feito. Tanto que a população, isso foi ajustado logo no início da audiência pública, entre o SEDA e o Ministério Público e a diretoria de ensino, nós só fizemos a abertura e passamos a palavra. E a população fez uso da palavra o tempo todo. Então, assim, exerceu esse direito de fala, né, o tempo todo. E, como resultados práticos, né, nós temos alguns outros resultados, mas agora já estou extrapolando, mas, enfim, vou passar alguns resultados práticos, realmente, desse momento, né, em que o fórum ainda não estava tão aproximado ou tão engajado com isso, mas agora já está. Nós nos surpreendemos porque, dentre os resultados que foram oriundos desse instrumento participativo, foram apresentados, então, 26 propostas de solução do problema. Qual que foi o assunto? Desculpa, acabei atropelando aqui, foi resíduo sólido, porque resíduo sólido é algo que está muito presente, né? como eu comentei. Em relação ao problema resíduos sólidos, foram apresentadas pela população 26 soluções. Nós não esperávamos isso, o Ministério Público não esperava também isso, né? Da população tão conhecedora, pelo menos os participantes, tão conhecedores do problema e das soluções possíveis, né? O que isso ocorreu? Então, só para seguir um pouco aqui, né? Então, quais os instrumentos, né? Consulta e audiência, porque não tenho tempo aqui de mostrar, mas os convido de novo para São Luís, né? Nós passamos um questionário naquele momento, como eu disse, um questionário longo até, mais de 20 perguntas. Temos dados que ainda nós nem começamos a tratar esses dados, né? Muito menos analisar e discutir esses dados. Mas olhando os dados, a gente vê, então, o quão preparado a população está para esse instrumento. A população já está madura para participar dos instrumentos. Assim, é um integrante, é um parceiro do poder público para discutir e resolver os problemas ambientais, né? E o resultado aqui é a apresentação de soluções. E aí entra em cena agora, peço só mais alguns minutos para essa parte, então, final, entra em cena o Fórum dos Cidadãos Participantes. Nós identificamos nessa audiência pública alguns integrantes do fórum, que inclusive pediram a palavra, que fizeram, então, sugestões, né? Mas nós, então, dentro daquela outra vertente do SEDA, que é depois de construir, né, teoricamente, uma metodologia participativa, ou a ambição de construir, né, uma metodologia participativa, nós, então, marcamos uma reunião entre os integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes com o Ministério Público, no prédio do Ministério Público, e estabelecemos, inclusive, uma dinâmica muito próxima da nossa metodologia, ou daquela possível metodologia que ainda está em modificação, né? Para que, então, a população, para que os integrantes do fórum, aqueles que não participaram da audiência, para que tomassem conhecimento, preparamos vídeos e tudo, e separamos, então, as demandas em temas, né? O que nós esperávamos, o que acabou acontecendo? Que todos tomassem conhecimento daquela audiência pública, que aquelas demandas pudessem ser discutidas pelos integrantes do Fórum de Cidadãos Participantes e que pudesse promover, então, que o Fórum promovesse ou realizasse uma votação. A gente sabe que um dos argumentos para não solução de todos os problemas ambientais é sempre a falta de recursos financeiros. Então, a gente não está alheio a esse importante argumento para não execução de políticas públicas ambientais. Por isso, então, da votação, para que, então, fosse apresentado para o poder público uma ordem de prioridades, né? Quem sabe a gente até considerava a possibilidade de algumas demandas serem afastadas, mas isso não ocorreu. O Fórum, o FCP, acolheu todas as 26 demandas, promoveu uma votação
estabelecendo uma ordem de prioridades, elaborou um documento, que chama de documento síntese, do Fórum de Cidadãos Participantes. Esse documento foi enviado para o Ministério Público com um pedido de inserção num inquérito, em algum procedimento administrativo do Ministério Público que exista, não é? Então, consequentemente, se existir um inquérito civil, para que ele integre o inquérito civil, não é? E que o Ministério Público cobrasse do poder público uma resposta, considerando aquela decisão tomada pelo FCP, oriunda, então, de um instrumento participativo, né, ocorrida lá em uma escola pública, num assunto relacionado, então, a resíduo sólido. Aqui é só para ver os temas, que, então, em relação à coleta, foi o tema vencedor, mas depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar, inclusive, a versão desse documento síntese que foi, então, enviado. E aí nós ficamos muito esperançosos. Infelizmente, ocorreu em dezembro, tivemos sabem que no Brasil, né, janeiro, fevereiro é um pouco complicado, então não pudemos, assim, logo de imediato, realizar a segunda rodada de instrumentos participativos, mas, assim, como que isso ocorreu? A primeira experiência serviu para que, então, promovêssemos alguns ajustes, inclusive na própria audiência pública, seja em relação ao que nós observamos, ou seja em relação às respostas obtidas no questionário passado, na primeira. Como é que foi conduzida, então, a segunda rodada? Primeira coisa, acolhendo uma das demandas. A população, pelo menos a maioria dos respondentes, visto lá naquele questionário, estava ansioso por ser consultado, inclusive, sobre o tema. Então, não foi de cima para baixo, de cima para baixo, no sentido do poder do Ministério Público, né, de estabelecer, como aconteceu na primeira, resíduo sólido. Mas houve uma consulta só sobre o assunto. Ficamos alguns dias, né, essa consulta ficou no ar, para que a população escolhesse. Né? Nós, no máximo, junto com a diretoria de ensino, identificamos e escolhemos o outro local, a escola, onde seria realizada, então, a audiência pública. E aí, houve um engajamento tão grande dos alunos, que nós estamos, inclusive, investigando agora, aquele momento, 2 ou 3 semanas de envolvimento da população, em que os professores começaram a discutir a participação, as questões ambientais, e a necessidade, então, né, de promover uma democracia participativa cada vez maior com os alunos. Possivelmente eles devem ter levado isso para os seus pais. Os questionários eram respondidos só pelos maiores, então, consequentemente, pelos pais, pelos moradores do bairro. Escolheram de novo o resíduo sólido, que é um problema, né, real em meu município, né? E aí fomos para a realização também numa escola pública, né, com a participação e engajamento da diretoria de ensino, ou atuação direta da diretoria de ensino, da mesma forma como se deu a primeira. Convidamos, né, eles queriam que estivessem presentes, a gente viu isso no questionário, mais políticos, então, que são os verdadeiros tomadores de decisão na linha, né, na linha da política pública, que, no final das contas, acaba por tomar decisão. Convidamos todos, não tínhamos muitos presentes, né, mas tínhamos um número maior de vereadores do que na primeira audiência. Tínhamos lá representantes do Poder Executivo, né, quem sabe até um pouco mais representados do que também na primeira audiência. Tínhamos técnicos ansiosos por falar, porque, quem sabe, né, estão acostumados nesse modelo tradicional de audiências públicas, e nós gentilmente pedimos para que eles, então, estivessem ali para responder eventuais dúvidas, que não foram apresentadas. A população não tinha dúvida do problema e nem da solução, mas eles estavam ali como apoio, né? E aí houve apresentação rápida e a população se
apoderou desse instrumento participativo, se apossou desse instrumento participativo, dominou esse instrumento participativo mais uma vez. Então, isso confirmou, pelo menos, algo que a gente imaginava que deveria, ou que deve ocorrer na mudança do próprio instrumento. Também, esse número de 53 é o que aparece na lista, mas não corresponde com a verdade, também tínhamos mais de 100 participantes, né? E de um modo diferente do que nós, então, fizemos, já estou caminhando agora para o final, de um modo diferente que nós fizemos na primeira audiência, que é passar um questionário, ficar poucos dias no ar, nós, então, passamos um questionário, aí ele ainda está no ar, então, ainda está, nós vamos fechá-lo agora, semana que vem, para colher o quê? É um questionário também mais simples do que o primeiro que foi passado, que é em relação às sugestões dos cidadãos em relação à resolução do problema naquela determinada região, problema que é, então, descarte irregular de resíduos. Estamos ansiosos por verificar esses dados, por acessar esses dados, mas, assim, esse outro instrumento também, ele, nos instrumentos participativos, então, os instrumentos participativos nessa segunda rodada de consulta e de audiência pública, o que a gente espera, porque isso nós já dominamos os dados apresentados, os dados, né, oriundos da audiência pública, porque muitas soluções foram apresentadas, a gente só está aguardando agora os dados oriundos do questionário que ainda está em curso. E agora mesmo, para finalizar, o que nós, então, estamos... Vamos aqui. Eu acho que aqui, para responder lá as nossas hipóteses, né, o Ministério Público realmente tem se mostrado uma importante entidade, um importante agente facilitador para a promoção de instrumentos participativos. É lógico que nós estamos num cenário absolutamente favorável, porque, né, nós encontramos um promotor de justiça receptivo, a gente espera encontrar outros também, porque a gente já está construindo um outro projeto para atuar também em outras comarcas, que também nós já temos os dados que nessas comarcas essas comarcas contam com promotores de justiça e procuradores da República receptivos a instrumentos participativos. Queremos olhar um pouco mais com mais detalhes como que isso se dá, depois compararmos com o próprio São Carlos. E que é possível, sim, alcançar níveis elevados, porque a gente tem visto que no decorrer dessas rodadas de audiências públicas, depois de reuniões do Fórum de Cidadãos Participantes, que é possível alcançar realmente um nível ou níveis elevados de participação popular. E os próximos passos, né? Na verdade, acho que esse é o meu último, né? Nós vamos, então, promover agora uma reunião do Fórum de Cidadãos Participantes, né? Ainda estamos discutindo se vai ser no mesmo local e vamos abrir para a população, que possivelmente deverá ocorrer, né? Ou se vai se dar como ocorreu a primeira reunião do Fórum de Cidadãos Participantes, mas, de uma forma ou de outra, será um momento de discussão do problema, do problema resíduo, de acolhimento ou não das demandas apresentadas pelos cidadãos naquela audiência pública, na segunda audiência pública. Entraremos no momento de votação, não estamos alheios à realidade, para estabelecer uma ordem de prioridade. Será elaborado um novo documento síntese, como é em relação ao mesmo assunto, então, de reforço para a resolução desse problema de resíduos sólidos ou de descarte irregular de lixo, né? Agora também numa outra região do município. E esse documento também será enviado para o Ministério Público para que, então, busque do poder público a solução do problema. Mas acho que só mais um minuto, talvez, só para dois resultados interessantes aqui, né?
Quando nós enviamos o primeiro documento síntese, o Ministério Público já disparou para o Poder Público, e o Poder Público tem só postergado um pouco, mas tem justificado o porquê da não resposta, mas a gente acredita que o Poder Público vai responder. Porque nós fundamentamos muito bem, então é um documento jurídico muito bem fundamentado, e agradecer aqui, inclusive, a atuação direta do Dr. Marcel Brito, todos os integrantes do CEDA, mas nessa parte da fundamentação é a obrigação do Poder Público responder, né? E está muito claro nesse documento, então é um documento jurídico que foi então elaborado, que foi enviado, e um outro resultado a gente já alcançou na segunda audiência, que é como a população queria que o Poder Público estivesse ali presente, o Poder Público já deu um feedback, que assim, olha, era uma questão de descarte irregular numa determinada região, acho que era o esgotamento de um ecoponto, e o Poder Público disse assim, não, acho que a audiência deve ter ocorrido numa quarta ou quinta-feira, já não me lembro, disse assim, olha, segunda-feira já resolveremos esse problema do ecoponto, então vamos limpar, vamos liberar espaço no ecoponto. Então, esse ponto que é o principal, nós identificamos como principal, que é motivador para aumentar cada vez mais, né, para envolver cada vez mais a população, que é a alcançar resultados, a gente está muito esperançoso de que é possível e a gente vai realmente alcançar. E vamos realizar novas rodadas, né, de audiências públicas, promovendo um aprimoramento, né, no método, que a gente então está, o método ainda em construção, e num instrumento, que é o instrumento participativo de audiências públicas, já consolidado, mas que precisa ser modificado. E diante, então, de dados empíricos que nós temos, né, e de uma atuação muito direta do Ministério Público, que a gente sabe que o Ministério Público no Brasil ele atua de um modo, né, bem direto junto ao Poder Público na busca realmente pela defesa dos direitos e interesses transindividuais, no caso aqui, os direitos ambientais. Agradecer, então, a possibilidade de trazer aqui rapidamente alguns dados das nossas pesquisas. Agradecer ao tempo que, então, extrapolei, né, e pedir desculpa, né, e convidá-los para que acompanhem realmente as nossas pesquisas do CEDA, para que estejam conosco em São Luís, onde nós vamos continuar apresentando os resultados das nossas pesquisas. E eu acho que é isso. Professora, obrigado. Obrigada. Obrigada, eu agradeço ao Dr. Celso por esta apresentação relativamente detalhada das experiências que têm decorrido em São Carlos e que nós temos tido a oportunidade e o privilégio de acompanhar à distância e que verdadeiramente são inspiradoras de transformações que nós gostaríamos de ver acontecer cá em Portugal e que são experiências que nos mostram que o caminho se faz caminhando, não é? Porque vão aperfeiçoando o modelo de participação, tentando simultaneamente corresponder melhor às expectativas dos cidadãos para os envolver mais e ao mesmo tempo tornando mais eficaz a participação, ou seja, ela acontece não para as pessoas conviverem, confraternizar, ela acontece para ultrapassar os problemas que são identificados. Por outro lado, mostra também que é possível haver respeito da separação de poderes, envolvendo órgãos diferentes na participação pública, para além dos decisores propriamente ditos, portanto o Poder Executivo, o próprio Ministério Público tem tido este papel, como disse muito bem, de facilitador da consulta pública e é algo que talvez nós cá pudéssemos experimentar. Não sei se alguém dos aqui presentes pretende colocar alguma questão ou fazer alguma observação ou comentário relativamente à experiência de São Carlos. Por acaso gostava, Claro, sim. mais uma vez, eu gostei imenso desta sua partilha. Obrigado. E tomar a nós, não é, termos algo semelhante aqui em Portugal, por este envolvimento tão direto dos cidadãos. Eu reparei nas ações que a população elencou, que muitas eram relacionadas com a educação ambiental, não é? Pediam mais educação ambiental. A minha questão era, após receberem essa informação, também existe alguma partilha com, por exemplo, as escolas ou até os cientistas para responder a essa demanda, não é, dessas questões ambientais, ou seja,
De que forma vocês depois direcionam estes pedidos para depois conseguirem, de facto, responder à população? Portanto, como é que gerem? Tem uma equipa multidisciplinar que depois vai encaminhar essa... Na verdade, assim, as soluções a gente só separou no tema educação ambiental, mas as soluções já vinham prontas. Né? A gente já quer que aconteça isso, e nós só catalogamos, isso aqui tem a ver com educação ambiental. Temos uma equipe interdisciplinar, né? Tanto que a própria diretoria de ensino depois voltou a nos contactar para discutir um pouco mais a questão da educação ambiental. Mas ocorreu algo que eu achei muito interessante também nesse interim, que foi fruto, na verdade, do encontro do FCP. O FCP, no momento que começou a discutir, votar, né, começou a também, pelo menos os que estavam presentes ali, a se voluntariar a resolver o problema, a ir ao local e implementar algum projeto, né? O que, então, eleva ainda mais a escala de participação, que aí é copoder, né? É uma cooptação que acho que até extrapola a cooptação. Nós levamos isso ao conhecimento do Ministério Público, pedindo para que ele, então, isso não aparece tão claramente no documento de síntese, mas em conversa com o Ministério Público explicamos exatamente quais eram os projetos, quais eram as ideias dos membros do FCP, e o Ministério Público ficou de contactar o poder público para que, então, promovesse algumas ações e viabilizasse, então, essa atuação mais direta dos cidadãos na resolução realmente do problema. Então, o que marcou esse momento foi: a população não é um sujeito passivo, é um sujeito ativo, porque, além de conhecer, além de ser um sujeito ativo, não é um sujeito que ignora o problema, não, conhecedor do problema e sabe, ou deseja, então, espera algumas soluções. Não só espera algumas soluções, está disposto a resolver o problema, né? Porque nós também estávamos considerando até aquele momento que é assim: muito bem, a população, então, veio e apresentou as soluções. Esse é um ponto importante. Depois, quando a população veio, ou pelo menos parte, alguns integrantes da população veio e disse assim: olha, eu estou disposto a ir a campo, eu estou disposto a resolver o problema. Eu só preciso que o poder público não me impeça, ou que ele facilite essa minha atuação. E é exatamente esse ponto que o Ministério Público está tentando intermediar agora com o poder público, para possibilitar que esses cidadãos, então voluntários, realmente possam implementar algumas ações, inclusive de educação ambiental. Eu vi aqui logo uma via, não é, para envolver com outros cientistas e equipes que possam fazer esse trabalho. Muito interessante. Obrigada. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Sim, por favor. Parabenizar aí essa organização e trazer um reforço, né, da independência, né, do Ministério Público, do Judiciário, do Brasil, e isso assim fomenta essa discussão. Veja que a independência do Judiciário, a independência do Ministério Público, o respeito à garantia da democracia, um elemento do Estado democrático de direito. E a toda aí a equipe aí do doutor, poder fazer o justamente dessa independência, fomenta a participação, se somar aí cada vez mais fazer a população no modo ativo, e aí a consolidação desse elemento, né? Isso aí é mais uma reflexão para a gente fazer
Já tive várias oportunidades de assistir aqui a uma conversa sobre o Estado de Direito, e não existe documentário que em busca da liberdade dos juízes polacos. E é onde nós podemos, assim, estamos presentes, onde nós podemos constatar quanto é dificultoso ter esse pilar no meio judiciário, a independência desse fomento a isso da sociedade. E sempre colocar o Estado de um lado e a população do outro. Então, assim, isso aí é um grande resultado para a gente. Obrigado. A gente espera que isso seja replicado. É o que a gente sempre espera na academia, né? E a gente espera mesmo que isso seja replicado pelos outros membros do Ministério Público e diretorias de ensino, porque a gente foi uma grata surpresa ter o envolvimento da diretoria de ensino. É muito interessante. O deputado aí dá uma nuance à audiência pública, né? Tem que ser revisado, porque essa como se forma é pesada. O Brasil também sou especialista em políticas públicas e governança. É uma das questões também das elaborações das políticas públicas. Elas são feitas para o universo. Então, assim, seria que passo a passo. Estar num desse passo a passo deve ser dado, porque geralmente começa de cima para baixo. Então, quase sempre começa de cima para baixo. Começa e termina de cima para baixo. Dentro do ciclo, quase que sempre é tudo de cima para baixo. Isso é inversão, né? Mas a democracia ambiental, a participação popular é movimento de baixo. Exatamente. É isso que a gente espera. Então, acho aí que sim. Das coisas. É um mecanismo. Sim. Obrigado. Não sei se há mais algum ponto ou algum posicionamento que quisessem. Sim, por favor. Exatamente, pegando o gancho. Parabéns, excelente. Esse é um grande desafio. Eu sou de Recife. E o cenário que a gente é completamente diferente disso. Na verdade, eu sou da Secretaria de Meio Ambiente da Participativa, tem a área do Porto, enquanto a gente tem esse desenvolvimento industrial para políticas ambientais, por cobrança do licenciamento, a população fica carente. O Ministério Público deveria esse papel de educação ambiental é muito importante, mas a gente não consegue chegar. Você estava aqui, eu não tenho muitas ideias do sentido, assim, mas começa aqui, é uma coisa assim, tão simbólica, mas a gente tem dificuldade até porque a gente faça a ligação de sinceramente, é muito difícil, e é um desafio absurdo para a gente estar. É fantástico ver esse engajamento. Tem sinalização, e assim, as propostas apresentadas, não da apresentação ambiental, de sinalização, e tudo dizer, eu não preciso de uma área de litoral, e a gente depende muito daí, vive no turismo. Mas eles não percebem, ele vai dando um gancho de ontem, não percebem que a prática deles influencia diretamente no resultado. Então, eles não têm espaço para estratégica, não sabem contratar, a gente permite que não fazer a ligação na rede de esgoto, depois ele começa voltando para lá, mas uma pergunta vai virando em troca para ganho. Ele vem direto, e assim, é um ciclo, mas a gente não sabe como encerrar. É uma ação muito grande nesses pontos. Pensa a população pesqueira, mas é muito difícil. Eu vejo aqui, a ideia de replicar assim, é fantástica. Eu não sei nem como a gente consegue, tá? Porque é muito problemas de base, de educação, a população, índice de analfabetismo altíssimo, é muito difícil. É uma limitação. E o Ministério Público teria um programa de poder público
e faça alguma coisa, quando o problema é muito mais do que a educação ambiental. É a educação básica, que é para você ter no mundo de projetos, quando a gente vem para aquela coisa de trabalhar dentro das escolas, para que chegue às casas, né, a informação chegar na residência, quando ele chega em casa, ele ignora completamente e vai seguindo ali o ciclo. Então, ele não tem essa mudança, não tem essa quebra, né, desse ciclo. Mas aí, peguei aqui as informações para ver se a gente consegue ajustar alguma coisa. Eu só uma eu vi assim, muitas questões, é muito difícil. E a gente verifica que alguns estados eles se evidenciam. Eu vejo assim que, não sei se é a coragem, eu vejo que funcionários não têm direito, eu digo que nós devemos ser dotados de muita coragem, e principalmente nós brasileiros, porque é muito difícil. No estado do Pará, no Ministério Público, o Ministério Público do meu estado é muito público nessas questões ambientais. Então, ali, nós tivemos um grande desafio, que era na área metropolitana de Belém, e a questão do lixão. O lixão valorado. Eu paraense, eu sou de onde? E a lixão valorada. Então, ali que eram as três cidades metropolitanas, Belém, Ananindeua e Abaeté, mas o Ministério Público, inclusive, a Procuradoria de Justiça do Rio de Janeiro, ela foi grande na vacinação na Maria. E, nossa, quantos foram feitos, audiências, eu na época era auxiliar político, quantas audiências foram feitas? Hoje a gente já quase 11 anos, somos justiça. Eu já era antes desse funcionário, eu acompanhava as audiências e do Ministério das associações de toda a sociedade envolvida. Então, assim, foi muito difícil. Mas houve muitas paralisações na Mirante Barroso, porque, assim, a população sempre assim, na população paraense, ela vai vacina, ela bate panela, ela bate tambor, tipo, na área é uma vocação que nós Ministério Público. E aí, eu pouco de bobeira, eu também não. Então, assim, fecha. Eu ali, França, né? Paris é ser bem antigo. Então, e agora, eu simplesmente informei a decisão que o governador tem até 90 dias para encontrar uma solução que já vem para quase 20 anos para ser discutida, mas ele tem que dar uma solução para retirar da discussão. Assim, eu agora uma inquietude, porque é muito difícil. E tem sim que se afasta muito, mas foi bom também. Muito bem, então agradeço os vossos contributos e também as respostas relativamente a este caso de estudo verdadeiramente inédito e emblemático de São Carlos, que foi de resto, faço já esse anúncio aqui, aquilo que nos motivou para o exercício participativo que faremos da parte da tarde, uma oficina hands-on, em que vamos comparar diferentes municípios com recursos participativos diferenciados, porque quando estavam agora a dizer, pois, mas isso no meu estado não funcionaria, é diferente do estado de São Carlos, portanto São Carlos é aqui um exemplo excepcional em que foi possível conjugar os esforços e os interesses dos poderes públicos, da academia, dos cidadãos, para chegar a uma boa capacidade de mobilização das pessoas e, portanto, a resultados participativos bastante efetivos e expressivos. Mas certamente outros municípios não terão esta mobilização tão grande, nem esta capacidade de mobilização tão forte, e por isso nós temos que usar a nossa imaginação para ver como é que podemos trabalhar com a matéria-prima que temos, com os recursos que temos, que às vezes não são
abundantes, pelo contrário, são escassos em termos financeiros, de disponibilidade de tempo das pessoas, de receptividade dos poderes públicos, que muitas vezes não são nada receptivos a estas experiências participativas, etc. Portanto, isto parece-me que é o mote para o nosso exercício de logo, é vermos como é que podemos trabalhar com a matéria-prima que temos em cada município, que é diferente, e depois comparar os resultados aos quais chegamos.